Olá, boa noite pessoal. Pessoal, vou fazer um vídeo contando como é que são as minhas horas durante a noite. Eu sempre fui assim. Eu nunca vou dormir ou vou me deitar antes das 10h30 ou às vezes até 11h30 da noite. Eu fico acordado, né? E depois que eu faço o meu lanche, porque eu não janto à noite, aquela janta tradicional. Eu só apenas faço um lanche. Café, pão, queijo, algum doce no pão, algum salgadinho com o pão e assim por diante, né? E depois que eu faço o meu lanche, eu me sento lá fora, na varanda, e fico observando o céu à noite. Seja uma noite de luar ou seja uma noite escura, eu fico observando por um bom tempo antes de entrar para o quarto. Sempre, há muitos anos eu faço isso. Há muitos anos na minha vida eu faço isso. Com exceção quando eu morei em São Paulo, porque em São Paulo não dá para você ficar muito exposto à noite, é perigoso, né? E também não adiantaria você ficar porque o luzerio noturno em São Paulo é tão forte que você quase não vê as estrelas. O clarão da cidade, ele deixa um pouco oculto as estrelas. Precisa ser uma estrela muito grande e brilhante para que você possa ver. É diferente do interior, né? No interior você vê tanta estrela que se torna bonito de ver, né? Um céu noturno no interior com toda aquela quantia de estrelas de todos os tamanhos e com todos os brilhos diversificados uma da outra. Existem estrelas com brilhas ou luz branca, né? Assim como essa lâmpada que a gente tem aqui, né? Que é uma lâmpada LED branca, né? Você vê estrela com brilho branco, você vê estrela com brilho azul e você vê estrela com brilho vermelho. E, e as pessoas que estudam a astronomia, eles dizem que a estrela com luz branca seria uma estrela adulta, né? Seria uma estrela adulta. A estrela com luz azul seria uma estrela ainda em formação. Ainda ela não tem um corpo físico formado, ela é apenas um emaranhado de luz, né? De, de gases que estão se juntando lentamente com o decorrer do tempo e formam as estrelas novas, né? Novas, estrelas jovens, vamos dizer assim, né? Estrelas com brilho azul. E as estrelas com brilho vermelho, com exceção do planeta Marte, né? Que é vermelho, que ela tem um brilho vermelho, com exceção do planeta Marte, as outras estrelas que aparecem com luz vermelha são, são luzes que indica que aquela estrela já é uma estrela idosa, ou às vezes até uma estrela indo para a morte, né? Até ela se apagar. É interessante, né? Eles falarem isso. Então eu observo muito à noite. Eu gosto de observar à noite. Eu gosto de ver os satélites passando. A cada instante está passando satélites do norte para o sul, do sul para o norte, do norte do nascente para o poente, do poente para o nascente e também transversal aos pontos cardeais, né? Você vê, cada instante você está vendo satélites. Às vezes você vê dois, três ao mesmo tempo, de tantos satélites que tem no espaço, né?
E também uma coisa muito bonita de ver é a estação espacial, a ISS, ela tem o nome de ISS. E é interessante que no celular tem um aplicativo que mostra o momento exato por onde ela está andando e por onde ela vai passar. Eu já vi isso, já cuidei isso e funciona direitinho. Se no aplicativo diz que a rota dela vai ser do, do norte para o sul, não do sul para o norte, e vai passar aqui sobre a nossa região, no sudoeste do Paraná, vai passar às 10 horas. Se você cuidar pelo aplicativo e ficar acompanhando certinho, quando é 10 horas ela está passando. E ela parece uma luz muito grande, é branca, assim como se fosse o corpo lunar da Lua quando emite o seu, o seu luar para nós, né? Lua cheia, lua branca. Então a estação IS, ela é assim, ela parece uma luz em forma de uma estrela, parece uma estrela, mas muito gigante. Ela parece enorme, grande, menor que a Lua, mas ela é grande. E ela passa bem certinho durante o tempo que o aplicativo mostra que ela vai passar. É impressionante, né? Como as coisas são bem feitas. A tecnologia humana, dos cientistas, é perfeita. É tão bem feita que mostra certinho que ela vai passar aqui e por cima do sudoeste do Paraná, vamos supor assim, 8 horas e 20 minutos. Você cuide que quando através fique com o aplicativo ligado na sua mão, no celular, quando dá bem certinho 8 e 20 e 19 minutos, 20 minutos, ela está passando. É impressionante. E ela passa rápido, ela não passa muito devagar. Ela tem mais velocidade que os satélites. E ela está mais alta do que os satélites, né? Os satélites eles estão em média de 300 quilômetros acima das nossas cabeças. E a estação espacial ela está a 400 e poucos quilômetros acima da nossa cabeça. E ela parece grande, bem maior que os satélites. É bonito de ver. Então eu fico observando as estrelas à noite, até ali por umas 10 horas, 10 e meia, se o tempo estiver bom. Agora, se quando estiver chovendo, daí nem dá, porque você não vê estrela nenhuma, né? Mas quando o céu está bem limpo, como esteve essa semana, vale a pena você ficar observando as estrelas, o brilho das estrelas. Você vê os satélites passando, você poderá ver a estação espacial passando, você poderá ver meteoros caindo, riscando os céus. Isso a noite inteira está acontecendo isso, né? E, e é interessante que a estação espacial, ela, vamos supor que ela fosse passar agora. Agora são 10 e pouco. Não é 10 horas ainda. Se ela fosse passar agora, e se você ficar lá fora com uma hora, mais ou menos, uma hora e meia, ela está passando outra vez. Ela leva mais ou menos de uma hora e 20 a uma hora e meia por aí para dar uma volta na sua órbita em torno da Terra. E ela faz uma velocidade enorme por, por hora ou por minutos, não me lembro agora. Deixa eu ver. Não, por hora. É impressionante, né? É impressionante você saber dessas coisas e também apreciar, né? Você vê tanta coisa à noite nos céus. Agora,
a minha intenção e a minha postura de ficar à noite observando os céus é a esperança de um dia ver um OVNI, um objeto voador não identificado, ou seja, assim como o povo diz, um disco voador. Mas eu queria ver e ter certeza de que eu esteja vendo aquilo que eu gostaria de ver. Porque luzes estranhas eu já vi, mas é tão alta, tão pequena, que você não pode dizer que seja um OVNI, que seja um disco voador. Ainda agora, esses dias atrás, eu estava ali fora olhando à noite e era por volta de umas 8h40, mais ou menos, e de repente eu vi, pro lado que eu estava olhando, eu vi uma luz vermelha, pequena, não grande, assim como se fosse uma estrela, mas andando numa velocidade bem mais rápida que a velocidade dos satélites. Só que não era um satélite, porque o satélite ele tem a luz dele é emitida como se fosse uma luz normal de um veículo, né? E essa uma que eu vi, que eu estou dizendo que não era um satélite, era a cor vermelha, vermelho bem forte, assim como aquele sinaleiro do freio do carro, né? Que quando pisa ele fica vermelho, era mais ou menos parecido com aquilo. Era pequeno, não era grande. E eu tenho certeza que não era o satélite, porque o satélite não para no espaço. Ele faz a sua rota em linha reta e vai embora, né? Desde quando ele aparece no horizonte, que você consegue visualizar ele, você cuida, ele passa para o outro lado em linha reta e numa velocidade normal. Ele não tem assim diminuir a velocidade ou acelerar a velocidade dele é única, é uma só. E essa luz que eu estou dizendo aqui, que eu vi que era vermelha, ela tinha horas que ela andava lentamente e de repente ela acelerava. Uma velocidade bem mais rápida do que o satélite ou de um avião turbinado, vamos dizer assim, né? Que são os aviões mais rápidos, o jato, né? Às vezes ela chegava a parar, ela parava também. Ela parava, ficava um pouco parada, daí quando ela parava, ela intensificava mais o brilho, mais a luz, de repente ela se ponhava a caminho. E outra coisa, ela às vezes estava indo, ela parava e daí ela vinha para cá, voltava um pouco para trás, dava a volta e seguia em frente de novo. Era interessante. Então dava para ver que não era avião, porque o avião não voa tão alto também, né? O máximo de um turbinado é 10 quilômetros de altura, né? E essa não, essa era bem mais, dava para perceber que era uma altura mais maior do que de um avião. E, e era assim, interessante, né, gente? Ela parava, ela voltava, ela virava para a direita, ela virava para a esquerda e sem fazer curva. Ela fazia, né, um grau de 90, um ângulo de 90 graus. Era impressionante o jeito dessa luz. E daí eu fiquei cuidando assim, de repente eu não pude ver mais, porque ela se apanhou atrás das árvores, né? Que tem muita árvore, e não deu. Daí eu fiquei me perguntando, eu fiquei conversando comigo mesmo, aquilo não era um satélite, porque satélite não tem esse comportamento de parar e de diminuir a velocidade, de acelerar a velocidade e não volta para trás, né? É como se era uma luz que estava procurando alguma coisa.
pelo que ela fazia. É interessante. Então, isso para mim era um objeto, era um OVNI, né? Mas eu não posso ter certeza, porque eu não via o corpo dele para dizer que forma que tinha, se tinha forma de um discoide, se tinha forma de um triângulo, porque diz que tem OVNIs que já foi visto por alguém, forma triangular, ou forma oval, ou cilíndrica, não dava para ver, só via luz. Então, eu não posso afirmar que seja um disco voador, não é? Mas pelo comportamento que ele tinha, pela luz que ele fazia, os trajetos, as indas e vindas, as voltas e ida, podia ser um aparelho, né? Podia ser uma nave, mas muito alto também. Aí tinha outra coisa. Às vezes ela apagava. Ela apagava, eu ficava cuidando para ver se ela ia aparecer na mesma trajetória. E às vezes não, ela já acendia num outro lugar. Ela acendia num outro lugar para a direita, às vezes para a esquerda, mas sempre tomando a direção que ela estava vindo para dar a continuidade, né? E satélite não tem essas coisas. E a estação espacial também não tem esse tipo de coisa. Ela faz um caminho reto e vai embora. Então é assim, não é, gente? Porque o meu sonho desde quando eu morava, me criei no interior, na roça, né? Eu sempre contemplava as noites, contemplava as estrelas. Às vezes a gente se sentava lá fora junto com os irmãos, ou junto às vezes com a mãe ou com o pai, antes de dormir, porque no interior, naquela época, a gente não tinha televisão, não tinha nada, só tinha apenas um rádio velho que só funcionava durante o dia. À noite, até umas 10 horas por aí, funcionava. Depois das 10 horas, daí já não funcionava mais, dava uma chiadeira, porque perdia a potência das rádios, né, de longa distância. Então, daí você ficava lá fora conversando, olhando o céu, olhando os satélites, conversando sobre o que ia se fazer no dia seguinte, na lavoura, na roça, né? Combinando como é que ia ser a colheita e tal, etc, etc, né? Mas eu sempre tinha sonho de um dia ver um disco voador. E nunca na minha vida eu vi algo que eu pudesse dizer, não, eu vi um disco voador. E disco voador não aparece só à noite, ele aparece durante o dia também, só que durante o dia ele é mais difícil de ver. Porque você está entretido com outras coisas, com o teu trabalho, e você não está olhando para cima, né? Você vê só se for por um acaso. Daí você pode ver, como muita gente diz que viu durante o dia, né? Mas eu nunca tive essa sorte e queria ver. Às vezes eu sento lá fora quando fico olhando à noite, então hoje eu fui lá fora. Antes de começar a fazer esses vídeos, eu estava lá fora. Fiquei uma hora e pouco lá fora depois do horário do meu lanche. Fico lá fora observando, né? E sempre na esperança de ver alguma coisa, mas não se vê. É impressionante. E tem gente que diz que vê tanta coisa fácil, né? Como é que pode, né? Será que tem alguma coisa ligado com o sobrenatural? Eu já vi gente dizer, eu já vi pessoas paranormais dizer assim que isso acontece dependendo do teu fluido espiritual. Se você tem um fluido espiritual bom, isso eu tenho, mas nunca vi algo de diferente, né, que pudesse dizer que era um disco voador. Quem tem fluidos bons, forte, né, diz que vê. Ele se manifesta para as pessoas assim. É impressionante, né? Aí também já vem um pouco de misticismo, né? Não, porque uma pessoa assim, ela é bastante mística, né, para dizer que tudo isso depende do fluido da pessoa que gostaria de ver.
Diz que quando a pessoa gostaria demais de ver, acaba vendo. Mas eu nunca vi. Então, não, essa questão de fluido não funciona muito legal, não, né? E é interessante, é impressionante essas coisas, né? Eu já vi gente que falou assim: nossa, mas olha, eu vi alguma coisa essa noite, coisa que eu nunca vi na minha vida. Daí você pergunta o que que é, diz: nossa, eu vi uma luz e essa luz era estranha, não era comum. Não era luz de um avião, não era luz de outras coisas, não era um satélite. Mas era uma luz estranha. Ela fazia coisas estranhas, movimentos estranhos no céu, à noite, né? Me lembro alguns anos atrás, quando ainda eu podia sair passear, eu tinha um lugar aqui que eu costumava ir muito lá passear, porque tinha uns parentes lá, né? E eu gostava de ir lá, porque foi no lugar onde eu me criei. Desde que eu passei toda a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude nesse lugar. Então eu tenho parentes lá ainda, hoje ainda tem tias e primas e tios, e eu gostava muito de passear para lá. Pelo menos uma vez por ano eu ia. Eu deixava alguém junto com a minha mãe para ela não ficar sozinha, porque morava somente eu e ela, né? E eu ia para lá. Depois que minha mãe faleceu, daí se tornou mais fácil, né? Daí eu fecho a casa, bem fechadinha. Tem meu irmão, os meus irmãos que moram aqui perto, eles dão uma olhada para mim de vez em quando, daí eu também ia para lá, ficava junto lá na casa de uma tia minha, até a gente ficava ajudando ela a fazer algum serviço. Eu ficava lá um, um mês, às vezes até mais de um mês. Eu ficava lá com ela. E sempre à noite sentava lá fora, observar o meu céu estrelado, que eu nunca deixo de. Nunca vou dormir sem observar. E um dia eu estava lá, uma noite eu estava lá, e eu vi pro lado do sol poente. Era mais ou menos umas 8h40, mais ou menos, por aí. Eu vi pro lado do sol poente uma estrela, muito brilhante. Aquela estrela parada, pequena, não era grande. Ela piscava, 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 mas piscava rapidinho. E quando ela piscava, ela mudava a cor. E daí aquilo me chamou a atenção, eu fiquei cuidando para ver o que, que ia dar, né? Eu fiquei cuidando e de repente ela parou de piscar, mas era bem pequenina. É como se você fosse lá fora agora e visse a menor das estrelinhas lá no céu. Ela era pequena, não era grande. E você sabe assim quando você tira foto à noite, como que funciona o flash da sua câmera digital, né? Que ela dá aquela piscadona assim, que clareia tudo. E aquela luzinha fez isso. Ela deu uma piscada, mas tão rápida, igual um flash. E quando ela piscou, o centro dela, que era pequenino, ficou grande. Ficou bem grande assim, ó. Mas aquilo foi assim, ó. Que clareou todo o paisagismo lá da região, clareou. Daí eu fiquei olhando assim, fiquei cuidando para ver se ia repetir aquilo, não repetiu mais. E depois que ela deu esse flash, daí também aquela estrelinha que eu via lá em cima, também não, ela sumiu, não aparou mais. É como se quando ela tivesse dado flash, ela tivesse se queimado, desapareceu. Mas mesmo assim eu fiquei olhando para ver se ela reaparecia em outro lugar, porque às vezes acontece ela reaparecer em outro lugar. Eu fiquei cuidando de toda aquela região onde minha visão pegava. Fiquei mais um tempão lá fora, até umas 10h30 e não vi mais. Foi aquela única coisa que vi e não vi mais. Então, é outro fenômeno que não é um fenômeno
de tecnologia humana, eu digo eu. Para mim, não. Só que eu também não posso dizer que é um objeto voador não identificado. Apenas foi uma luz que eu vi, que de repente pode ter sido uma projeção do meu próprio subconsciente, né? Com essa vontade, esse desejo de ver alguma coisa, pode ter acontecido isso, pode ter se criado isso. Então, é, é bobagem eu dizer que eu já vi um disco voador, porque eu nunca vi. E eu queria ver e ter certeza de não só ver as luzes estranhas, eu queria ver com tudo, com perto, que eu pudesse ver a massa do corpo do objeto, não só a luz. Porque ver só a luz é duvidoso, né? Você não pode ter certeza do que você viu. Então eu queria ver assim uma distância aí de 1.500 metros, onde veja a luz e veja o corpo físico também, de onde são emitidas luzes, como muita gente vê e muita gente às vezes até mostra na internet assim, né? Apesar que é duvidoso também, né? Dizer que uma pessoa chegou a ver uma coisa assim para postar na internet. Pode ser uma criação, uma montagem, uma criação feita com tecnologias próprias da internet, né? Da cibernética, né? Então é complicado, né, gente? É muito complicado. Beleza, gente? Eu vou parar por aqui. Até outro dia. E salve a luz.